E na aula de hoje eu vou te ensinar como trocar de responsável através do negócio lá em contato e lá em empresa, tudo de forma automática. Vamos ver como que tudo vai funcionar? Eu tenho aqui um card de negócio, vou abrir ele. Dentro desse card de negócio, eu tenho a empresa 1, contato 2 e o responsável do negócio aqui é o robô. Se eu abrir a empresa 1, ele vai estar com o responsável robô. O contato 1 também vai estar com o responsável robô e o contato 2 também vai estar com o responsável robô. Essa automação ela é bem legal para quando você tem mais de um contato, tá? Então é bem legal essa automação porque ele já consegue trocar de todos os contatos que estão vinculados aqui na negociação. Então qual que é a ideia? Se eu vir aqui ó, e der um alterar e colocar o Gabriel, ele já vai ter trocado lá em empresa, ele já colocou o Gabriel ali embaixo como responsável. O contato 1, ele também já colocou o Gabriel como responsável e o contato 2, ele também já colocou o Gabriel como responsável. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma automação que roda na atualização. Toda vez que eu modificar um card aqui no CRM, ele vai rodar essa automação e vai trocar o responsável lá no contato e lá na empresa, tá? Se você não quiser que rode essa automação na atualização, você pode construir essa automação direto aqui na fase. Então, quando o card entrar naquela fase, vai rodar a automação, tá? Então, para fazer isso, a gente vai clicar lá dentro do CRM em configurações do CRM, automação, processos de negócio. Para abrir as automações, vem aqui em negócio e eu vou criar uma nova automação aqui, ó, adicionar um novo modelo. Vamos dar um nome para essa automação aqui, ó, altera responsável do contato e empresa. E aqui embaixo é importante você seguir bem certinho, tá? Eu quero que ele rode, não quando adicionar, eu quero que ele rode quando mudou. A não ser que você queira rodar na criação também, tá? Daí você pode deixar marcado os dois, não tem problema, tá? Quando mudou, não mostrar no menu inicial, né? Ou seja, quando você abre o card, tem lá em cima fluxo de trabalho, eu não quero que a pessoa clique lá e rode essa automação. Então, eu não quero mostrar, eu deixo marcadinho aqui. Vou marcar essa opção de ativar o registro por 7 dias, que é um log do Bitrix, e vou desmarcar essa opção. Essa aqui é a mais importante, desmarca, tá? Porque isso aqui fica um registro bem grande lá na linha do tempo do card, dizendo que a automação rodou. Como essa automação vai rodar na atualização, toda vez que atualizar o card, vai ficar um log lá na linha do tempo e vai poluir toda a tua linha do tempo. Então, deixa desmarcada essa opção aqui, tá? Então, só reforçando, vai ficar marcado quando mudou, não mostrar no menu iniciar lá e ativar o registro. Dá um salvar aqui dentro e pronto, a gente já está na automação. Primeira coisa que a gente vai fazer, clica ali ó, no triângulozinho, vem aqui na opção de CRM e lá embaixo vai ter uma opção aqui ó, de modificar empresa e também vai ter a opção de modificar contato, tá? Dentro do card do negócio, a gente só consegue ter uma única empresa vinculada. Então, esse aqui, modificar empresa, top, vai funcionar perfeitamente, a gente vai colocar aqui. O contato, se eu tiver vários contatos dentro do negócio, ele não vai alterar de todos os contatos, ele só vai alterar o responsável nessa automação do primeiro contato. Então, para poder alterar o responsável de todos os contatos, por isso que eu estou gravando essa aula aqui, eu vou te ensinar um macetinho, uma outra forma de fazer, tá? Então, esse de modificar contato, por enquanto, você deixa sem, a gente não vai fazer. Vamos montar aqui o da empresa e na sequência eu vou mostrar como que faz o do contato. Então, abre aqui o da empresa. Então pensa assim, ó, estou em negócio e estou modificando o valor lá dentro da empresa. Então isso aqui são os valores lá da empresa. Eu quero que lá na empresa, que é o campo pessoa responsável, eu quero que ele receba o valor de, e eu pego aqui ó, nos 3 pontinhos, o valor do campus de documento, o valor lá do responsável. Ou seja, lá o responsável da minha empresa vai ser o responsável do negócio, tá? Dou um salvar aqui e por enquanto vamos deixar assim. A gente já vai voltar e vai mexer aqui, ó. Vou dar um salvar nessa automação aqui. E ela está pela metade ainda, a gente tem mais coisa para fazer. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma automação lá dentro de contatos, tá? Você pode clicar aqui ó, em tipos, que ele volta para a tela ali, onde tem as entidades do CRM. Se você não conseguir chegar até aqui, faz o caminho novamente, né? Configurações de CRM, automação e processos de negócio. Então a gente vai em contato agora. Vamos dar um nome para essa automação também, vamos criar uma nova automação, vamos colocar aqui de altera responsável só. Legal. Essa automação do contato, ela não vai rodar quando adiciona, não vai rodar quando modifica, também não vai ficar visível lá dentro do card. Vou ativar o logzinho e vou desmarcar aqui aquele registro que mostra ali na linha do tempo, tá? Então o importante é o adicionou e mudou, não pode estar ativado. Dá um salvar aqui dentro e a gente já está com a nossa automação. Então, como que vai funcionar? A gente vai usar um recurso aqui chamado parâmetros, tá? Eu já tenho uma aula aqui no YouTube mostrando como eu trabalho com os parâmetros. Eu vou deixar o link aqui se você tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais.
mas eu vou dar uma breve explicação aqui. Como que é a ideia, como que funciona o parâmetro? O parâmetro é como se fosse um campo, tá? Onde a gente vai colocar um valor dentro desse campo e eu consigo transferir o valor de uma automação para outra automação, que é exatamente o que a gente quer. A gente está lá em negócios, eu sei quem é o responsável do negócio e eu preciso usar o parâmetro para passar o valor desse responsável para outra automação, que é essa automação aqui do contato, para conseguir alterar a pessoa responsável desse contato aqui, tá? Então, para você criar um parâmetro, você clica aqui em cima, ó, em parâmetros de modelos, vem aqui em cima, ó, em parâmetros, vou adicionar um novo parâmetro, vou dar um ID para ele aqui, ó, um nome, responsável. O ID é sem caracteres especiais, tá? E aqui eu vou colocar o nome normal, ó, responsável. Aqui pode ser campo série, que é o campo texto, não tem problema, vai funcionar normalmente. Ou se você quiser fazer bem bonitinho, ó, vincular ao usuário, também pode ser, não tem problema. Dá um OK e dá um salvar. Então o parâmetro ele está aqui dentro, a gente tem que usar o parâmetro aqui dentro da automação ainda. Então você vai clicar aqui, ó, no triângulo, processamento de elementos, modificar aqui, ó, modificar elemento. Elementos são os campos ali no CRM, tá? Vou abrir aqui o modificar elemento, 2 cliquezinhos para abrir, procura aqui o campo responsável, aqui ó, responsável. Então, lembra que essa automação está em contato, tá? Então, o responsável do contato recebe, o igualzinho ao recebe, o valor de, e eu pego o valor de ali nos 3 pontinhos, o valor de parâmetro, né? Responsável, inserir. Então, o responsável do contato recebe o valor de responsável do parâmetro e o parâmetro recebe o responsável lá do negócio. Dou um salvar aqui e essa automação aqui no contato é só isso. Aqui a gente não mexe mais, tá? Dá um salvar e ela tá pronta. Agora a gente tem que fazer o vínculo, né? Eu tenho que fazer com que a automação de negócio chame essa automação aqui e altere o responsável. Vamos voltar lá, clica aqui ó, em tipos para ele voltar. Vamos ali na entidade de negócio. Vamos abrir a nossa automação que a gente começou a construir. A de empresa você deixa assim, tá certinho, não mexe mais. O de contato a gente vai modificar aqui embaixo. Eu vou explicando por partes, tá? O que eu vou fazer aqui agora não vai estar pronto já de cara. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer, mas eu vou explicando aos pouquinhos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, clica aqui no triângulo, processamento de elementos, e eu vou fazer esse carinha aqui, ó, o terceiro, ó, executar fluxo de trabalho. Executar fluxo de trabalho é chamar uma automação, um workflow para executar depois aqui ou aqui dentro dessa automação, que é o que a gente quer. Clica nele, dá 2 cliques aqui para abrir, e ele vai perguntar qual que é o ID, em qual card que eu quero rodar essa automação. Se eu estou em negócio e eu quero rodar uma automação lá dentro do contato, eu quero o ID do contato, né? Então eu vou pegar aqui nos 3 pontinhos e eu vou procurar aqui o campinho contato, ó. Contato, legal. Aqui eu só estou explicando ainda, isso aqui a gente vai modificar, tá? Então presta bem atenção nessa parte. O ID dessa automação vai rodar lá no contato. O que eu quero rodar lá dentro do contato? Eu quero vir aqui em modelo, adicionar no módulo de CRM, lá em contatos, e eu quero que rode a nossa automação de alterar responsável. E olha só que legal, o que apareceu aqui? Ó, apareceu o nosso parâmetro que a gente criou lá de responsável. Então, eu vou passar quem é o responsável aqui do negócio para receber lá no contato. Então, eu vou pegar aqui nos 3 pontinhos, lembrando que essa automação está em negócio ainda. Então, eu vou pegar campos do documento e vou pegar aqui o responsável e vou mandar através de parâmetro lá para dentro da automação de contato e dou um salvar. Só que se eu só fizer isso aqui, ainda não está certo também, porque ele só vai rodar isso aqui uma única vez dentro de um único contato, que é o primeiro contato. Se eu tiver vários contatos, não vai funcionar. E aí a gente vai usar um outro recurso aqui do Bitrix, que eu também tenho uma aula aqui no YouTube mostrando, eu vou deixar o vídeo também aqui no comentário, que é o iterador. O iterador serve para a gente pegar um campo que tem múltiplos valores e ele, como que eu vou explicar de uma forma simples? Ele entende qual que é o primeiro valor e ele para numa vírgula. Quando eu tenho um campo com vários valores, ele separa por vírgula, tá? Então, pensando que eu tenho um campo ali de cliente dentro do Bitrix, que é o de contatos, eu tenho vários contatos, cada contato é separado por uma vírgula. A gente não vê isso, mas ele é separado por uma vírgula. O interador, ele consegue ler o valor e parar nessa vírgula. Então, ele vai interar, ou seja, ele vai identificar o primeiro contato, para na vírgula, e a gente usa esse primeiro momento para fazer essa automação, para alterar lá o responsável do primeiro contato. Depois ele gira aqui, você vai entender, ele vai pegar o próximo contato, vai alterar o próximo contato, vai pegar o próximo. Ou seja, quantos contatos tiver, o interador vai funcionar. Explicando é um pouquinho confuso, mas aqui na prática você vai ver que é simples, tá? Não esquece de aplicar aqui para você não ir perdendo a sua automação. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer na sequência, depois a gente vai juntar, vai mesclar as coisas. Vamos fazer aqui embaixo, ó, na sequência, no triângulozinho, eu venho aqui ó, em controle de fluxo iterador.
O iterador, ele é representado por esse pontilhadinho aqui, ó. Então, o iterador é tudo que ele tiver iterando, tá acontecendo aqui dentro desse pontilhadinho, tá? Se tiver antes ou fora, ele tá fora do iterador, então não tá funcionando. Então, como que a gente configura o iterador? Pensando que eu tenho vários contatos e eu quero iterar um contato de cada vez, eu vou clicar aqui para abrir o iterador. Eu vou selecionar qual campo que eu quero iterar. Eu quero pegar um campo lá do CRM, e aí o Bitrix já traz para a gente aqui, ó, quando é o campo contato, a gente tem o contato, que é um contato só, e embaixo dele a gente tem contatos, que são vários contatos separados por vírgula, que é o que a gente quer. Então você marca a opção de contatos, tá? Esse campo contatos, a gente não vai enxergar isso, mas o que está dentro dele aqui, tá? Vai estar o ID dos contatos, vai estar lá um númerozinho, vírgula, espaço, outro númerozinho, vírgula, espaço, outro númerozinho, vírgula. É isso que está dentro desse campo aqui. E o iterador, o que ele vai fazer? Ele vai identificar esse primeiro ID, vai parar na vírgula e vai entrar dentro do iterador e a gente vai usar esse ID que ele identificou. Depois que ele sair do iterador, ele vai pegar o próximo na sequência, vai parar na vírgula, vai entrar no iterador, vamos trabalhar com esse número. Depois ele vai pegar o terceiro, o quarto, e na hora que chegar no último, ele sai do iterador e finaliza, tá? É isso que está acontecendo aqui dentro desse campo aqui. Vamos salvar, então o iterador já está configurado. Agora, esse executar fluxo de trabalho, ó, você vai arrastar ele, arrasta aqui para dentro do iterador. E esse executar fluxo de trabalho, a gente colocou para ele rodar lá no ID do contato, que está errado. Na verdade, eu quero que ele execute o contato que ele identificar aqui no iterador. E para pegar o valor dessa caixinha de cima aqui, ó, dentro dessa caixinha de baixo, tem um negocinho ali chamado recursos... como que é o nome? Esqueci o nome agora. Recursos adicionais, se eu não me engano. Mas você vai apagar aqui o contato, clica aqui nos 3 pontinhos, resultados adicionais, ó, recursos não, resultados adicionais, e eu quero o resultado adicional do iterador. Então eu clico aqui no iterador, ele vai trazer duas coisas pra gente, a chave e o valor. A chave é a posição do iterador, em qual momento ele está girando. Ele começa com 0, 0, 1, 2, 3, 4, que não é o que a gente precisa agora. E o valor é o valor que ele vai identificar antes da vírgula, que é o ID do contato exatamente que a gente quer. Então você marca aqui a opção de valor, dá um inserir. E aqui você não precisa modificar mais nada, né? Então, o que vai acontecer? Aqui está pronto já, tá? Vou dar um aplicar, já está pronta a nossa automação. Então, vamos explicar ela rapidinho aqui para recapitular. Então, eu estou em negócio. Essa automação de negócio, ela roda na modificação, ou seja, na atualização de qualquer card de negócio. Ele vai alterar o responsável lá de empresa pelo responsável que está aqui em negócio. Vai entrar no iterador, o iterador ele está iterando ali vários contatos, ele identifica o contato, o ID para na vírgula, ele entra aqui dentro, executa o fluxo de trabalho que a gente chama a automação lá de contato que a gente criou, eu passo através do parâmetro quem é o responsável aqui do negócio e também eu coloco aqui em qual ID de qual contato que vai rodar, que é o resultado adicional do iterador, tá? É bem confuso, mas se você seguir bem passo a passo aqui, estou tentando deixar bem explicado aqui, vai funcionar tranquilamente, tá? Vamos salvar aqui, ó, e vamos ver lá na prática. Vamos voltar ali para negócios. Vamos ver aqui, ó, o meu negócio, deixa eu abrir aqui o card do negócio, eu não tenho nenhum cliente dentro dele. Eu vou colocar, antes de colocar, porque como vai rodar na atualização e eu salvar, já vai rodar essa automação. Então, antes de eu colocar a empresa e o contato aqui, ó, deixa eu te mostrar o contato e a empresa separado. Eles estão com outro usuário. O meu contato 1, ele está com o usuário robô, e o contato 2 também está com o usuário que eu digo é a pessoa responsável, né? O contato está ali como robô, e aqui a empresa também está com o usuário robô. Então, quando eu pegar esse card aqui e eu colocar o cliente, eu salvar, ele vai entender que atualizou esse card de negócio e vai trocar lá os responsáveis pelo esse responsável aqui, ó, pelo Gabriel, que é o responsável. Então, vamos marcar aqui, ó, a empresa. Ele já trouxe, porque a empresa está vinculada com o contato 1, contato 2. Vamos dar um salvar. Se deu certo, ele tem que ter trocado do 1, da empresa 1, do contato 1 e do contato 2. Vamos abrir aqui, ó, a empresa 1 tem que estar o Gabriel lá. Tá o Gabriel ali certinho. Contato 1, se deu certo, também está com o Gabriel ali. Contato 2, também deu certo, está com o Gabriel ali, tá? Então, quer dizer que toda vez que alterar esse card, ou seja, fizer uma modificação, vai rodar a automação. Se eu trocar aqui o Gabriel agora e colocar o robô ali, ó, ele rodou a automação. Vamos ver se mudou? Vamos lá na empresa 1, ó, tá o usuário robô, o contato 1 tá o usuário robô, e o contato 2 também tá o usuário robô.